A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei 1663. Ele foi apresentado há cerca de 2 anos, 2023. Esse projeto de lei revoga dispositivos considerados obsoletos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e estabelece meios digitais para que trabalhadores possam cancelar sua contribuição sindical. O autor é o Fausto Santos Júnior e a proposta foi aprovada com o substitutivo do relator, o deputado Océsio Silva. Pois bem, entre os dispositivos a serem revogados está, por exemplo, o artigo da CLT que trata dos direitos do empregado sobre invenções que ele desenvolveu durante o vínculo de emprego. A gente já vai falar sobre isso, até porque esse é o ponto central, mas a explicação, como assim obsoleto? Não, é porque agora está tudo no Código de Propriedade Industrial. Esse código, na verdade, ele tem a sua gênese no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas vamos lá. O barulho na imprensa, e mesmo no Congresso Nacional, foi relacionado à história do imposto sindical. Então, o Rodrigo Valadares apresentou uma emenda que foi aprovada com 318 votos, 116 contra, que permite o cancelamento da contribuição sindical por meios digitais. Então, a proposta autoriza que o cancelamento seja feito por e-mail, simples, né? Manda um e-mail, não autorizo e tal, ou por meio de aplicativos de autenticação digital, inclusive plataformas privadas, inclusive por intermédio do próprio Estado. E não há nenhum problema nisso. E prevê que os sindicatos disponibilizem em suas plataformas meios para o cancelamento digital da contribuição sindical, sendo obrigados os sindicatos à confirmação do pedido em até 10 dias úteis depois do recebimento. Caso isso não ocorra, o cancelamento será considerado automático. E há outras questões relativas à Justiça do Trabalho. O texto transfere e atualiza competências das extintas juntas de conciliação e julgamento, atribuindo essas funções às varas trabalhistas. Não é? A questão do imposto sindical, vale notar, é importante facilitar mesmo. Tem por que obrigar o sujeito, porque houve o entendimento do Supremo de que a cobrança é automática, mas ela pode ser evitada com a manifestação expressa do trabalhador. Então, o trabalhador tem de ir lá, pega fila, às vezes tem de viajar quilômetros dentro de uma grande cidade e tal. É muito mais fácil fazer isso à distância, com os devidos cuidados, para que não haja fraude, para que alguém não diga algo em nome de alguém, esse tipo de coisa. Mas é ótimo que haja essa disponibilidade. É ótimo que os sindicatos coloquem à disposição dos trabalhadores meios para que eles digam não. A empresa coloque meios, está tudo certo. Aqui não é o problema. Mas foi o assunto que ganhou todo o destaque.
E o projeto revoga dispositivos relativos à organização de sindicatos, como a exigência de que o ministro do Trabalho defina a base territorial de atuação ou autorize a criação de sindicato nacional. E requisitos como duração de mandato, quórum para registro, também deixam de depender de regulamentação ministerial. É ótimo. Você deve ter estatutos e os trabalhadores é que devem definir essas coisas. Essa deve ser uma prerrogativa, um direito e um dever dos trabalhadores, não do Ministério do Trabalho. Isso é claro. Mas por que ganhou destaque a questão sindical? Na verdade, é ótimo que se facilite para o trabalhador. Mas aproveitaram isso no parlamento e na imprensa para ataques aos sindicatos. Os sindicatos são tratados como se fossem nocivos à produção, à economia, ao crescimento econômico do país. Isso é velho. Para se ter uma ideia, o liberalismo de jardim de infância, que gosta de citar frases de Adam Smith, no tempo de Adam Smith, os patrões não eram impedidos de se organizarem. Não havia uma autorização nem um impedimento. E eles se organizavam, informalmente. Um número muito menor de patrões do que de trabalhadores. Se organizavam. Até porque o capitalismo exige que você tenha uma base de salários pagos, para que não haja distorções na competição entre os capitalistas. Essa exigência é do capital. E ela só vai ser quebrada por algo que também é consequência do capital. O monopólio. Isso é claro, né? Mas, nos tempos do Adam Smith, ele tratou do assunto. E ao contrário dos liberais de jardim de infância, ele defendia a liberdade de organização dos trabalhadores. Porque ele dizia, os trabalhadores desejam ganhar o máximo possível, os patrões pagar o mínimo possível, os primeiros, os trabalhadores, procuram associar-se entre si para levantar os salários do trabalho e os patrões fazem o mesmo para baixá-los. Claro que trabalhador não vende trabalho. Se vendesse trabalho, participaria do fruto do trabalho, a riqueza produzida pelo trabalho. O trabalhador vende a força de trabalho. Mas isso ainda não era algo claro nos tempos de Adam Smith. E ele diz, não é difícil prever qual das duas partes normalmente leva vantagem na disputa e no poder de forçar a outra a concordar com as suas próprias cláusulas. Os patrões, por serem menos numerosos, podem associar-se com maior facilidade. Além disso, a lei autoriza, ou pelo menos não os proíbe, ao passo que para os trabalhadores ela proíbe. Ao passo que para os trabalhadores ela proíbe. Ora, é isso que querem. Porque depois, com as mudanças no mundo, na economia, as guerras, a maior organização dos sindicatos, as novas teorias do movimento operário, o receio do capital de um crescimento de movimentos revolucionários socialistas, tudo isso levou a uma série de concessões que desembocaram na social-democracia europeia, que é o teto dessas concessões.
e que está sendo, essa social-democracia, está sendo derrubada. Derrubada. Com aquelas, sabe aquelas bolas de aço usadas para demolição? Não é uma demolição ali cuidadosa, preocupada em não parecer demolição. Não. É uma bola de ferro destruindo a social-democracia na Europa Ocidental. A permissão para organização em sindicatos, ela começa a aparecer em alguns países europeus no século XIX. Na maioria era proibido. Era proibido. E nos tempos de Smith, era inteiramente proibido, em qualquer lugar. E ele mostra a necessidade dos trabalhadores se organizarem para terem alguma chance na luta para elevação da média salarial, das condições de trabalho, etc. E, de fato, essa organização foi essencial. Senão não haveria. Estariam até hoje trabalhando 18 horas por dia, inclusive crianças, inclusive mulheres. E com salário de fome. O salário de fome ainda é uma realidade em grande parte do mundo. As horas excessivas de trabalho também. Mas onde houve alguma regulamentação foi por força dos sindicatos. Só que agora, em que os riscos desapareceram do horizonte, querem voltar à selva. Por isso era chamado de período do capitalismo selvagem. A selva. Mas a selva só para os trabalhadores. Por que selva? Porque era cada um tentando sobreviver. Para o capital, não. Tudo organizado, obviamente, com os próprios capitalistas sujeitos às leis intrínsecas do capital e do capitalismo. E o capitalismo que tenta fugir dessas leis é derrubado. Sai do jogo. É inviabilizado. Mas a ideia é essa. E, de novo, os ataques ferozes contra sindicatos. No Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Inglaterra, na França. Por que o noticiário não trata, por exemplo, dos sindicatos patronais? De suas normas, de como funciona, de como são financiados pelos próprios integrantes, pelos patrões. E que agem como corpo, daí a ideia de corporação. Há uma identidade, há interesses comuns que transformam aquela organização num corpo. E vem a ação corporativa nas negociações, nas pressões sobre o Congresso e na maneira de lidar com os trabalhadores. O salário mínimo, eu já disse, não houvesse salário mínimo, no Brasil muitas empresas pagariam R$300 por mês, R$500 por mês, mas a lei inerente ao capital, ela prefere que haja um salário mínimo. Porque isso impede determinado tipo de concorrência que seria desleal. Seria desleal em relação a outros empresários. Então é bom que haja um piso. Ninguém pode ir abaixo daquele piso. Mas já vão. Com as novas formas de relações de trabalho, vão. Pagamento por hora trabalhada, trabalho intermitente, etc. Você consegue pagar menos do que um salário mínimo. E o trabalhador não tem ideia de quanto vai receber. Então esse é o jogo. Usaram essa notícia, que, repito, é ótima. Dar ao trabalhador o direito de dizer, com facilidade, sem precisar gastar um dia, 2 dias para isso. Poder dizer, não quero.
trabalhador deve ser convencido pela realidade, pelo sindicato, de que o sindicato é útil, de que o sindicato é a maneira de os trabalhadores se organizarem, lutarem por manutenção de direitos e por conquistas de novos direitos. Ou, numa situação como a atual, não se trata mais, os direitos estão sendo atirados pela janela, estão sendo pisoteados e novos direitos são uma quimera. Então, o que resta é, pelo menos, lutar por condições de trabalho razoavelmente dignas e, quando a relação de mercado permite, melhores salários. É isso. Agora, aproveitaram isso para atacar a ideia de organização dos trabalhadores. Vociferam contra trabalhadores organizados. Mas os patrões podem se organizar. Mas há um ponto. Revogação de artigos obsoletos da CLT. Isso aí entrou no noticiário assim. Mas espera aí, vamos ver o que estão revogando. Não, mas isso aí já está no Código de Propriedade Industrial. Bom, vamos ver o que diz o artigo revogado. Isso é essencial, né? Sabermos exatamente o que está naquele artigo revogado. E vamos entender por que há uma causa ideológica na revogação desse artigo. E, basicamente, entender exatamente do que se trata. Porque o artigo diz o seguinte: se um trabalhador utiliza os meios da empresa e ele inventa algo que revoluciona o modo de produção, que aumenta a produtividade, que torna a produção mais ágil, mais rápida, mais eficiente, ou que torna o produto melhor, mas ele utilizou os instrumentos que a empresa concede. O que diz a CLT? Olha, nesse caso, está lá no artigo 454 da CLT. Artigo 454 da CLT. O que diz esse artigo? Que nesse caso, os direitos são compartilhados. Não é? O fruto daquele trabalho, daquela invenção, deve ser compartilhado pelo empregado que inventou e pelo patrão que forneceu as condições para que ele pudesse produzir. No entanto, o patrão é obrigado a utilizar aquela invenção em no máximo um ano. Por quê? Porque senão ele pode, legal, então, e guarda. Não vou usar agora. Tá bom? Passa um pouco, ele manda o trabalhador embora. Daqui a 3 anos ele começa a usar. Não pode. Se ele não usar em um ano, aquilo volta para o trabalhador. E, além disso, estabelece que há uma exceção na CLT. Quando o trabalhador é contratado para pesquisa. Para pesquisa, inovação, então espera-se dele exatamente que ele consiga mudar as coisas, que ele consiga descobrir respostas mais eficientes para os desafios da produção. Ou chegar a um produto novo, mas ele foi contratado para isso. Em qualquer outro caso, meio a meio. E se o trabalhador inventou, porque descoberta
na lei é diferente de invenção. Newton não inventou a lei da gravidade, ele descobriu uma lei que havia antes do primeiro homem, não é? É uma lei divina, a lei da gravidade, que permite a vida. Ele não a inventou, ele a descobriu. Agora, o Thomas Edison, o Benjamin Franklin, eles inventaram instrumentos que facilitaram a comunicação, que facilitaram a produção. Há uma diferença. Se o trabalhador inventa algo lá na casa dele, ele tem lá uma oficina, a empresa nada tem a ver com isso. Então a CLT deixa isso claro. O Código de Propriedade Industrial, que disseram os deputados, não precisa mais do artigo da CLT. O Código, ele diz que a empresa pode, ele não diz a empresa deve, ele diz a empresa pode conceder, mas isso deve estar previsto em contrato. Ou a empresa pode, já na contratação, ela nem sabe se o cara tem o gênio da invenção, mas ela faz um contrato padrão. Abro mão de qualquer direito caso eu contribua para a invenção de um novo equipamento, de um novo produto. Pertence integralmente à empresa e eu sou pago para isso. Isso pode estar no contrato. Mesmo quando ele não foi contratado especificamente para pesquisar, inventar e desenvolver. O texto da CLT não tem nada de obsoleto, até porque ele não foi devidamente substituído. Ele não foi enriquecido. Ele foi, na prática, derrubado no governo Fernando Henrique. E agora, o que a Câmara faz é oficializar essa revogação. Depende do Senado. Depois tem de ir para o presidente da República. Mas é interessante que a bancada governista só reclamou da questão sindical e não entrou na revogação desse artigo. Esse artigo é uma expressão da alienação do trabalhador, da riqueza que ele produz. Ou seja, o que ele vende no mercado não é o seu trabalho. Ele vende a força de trabalho. E o seu trabalho é inteiramente apropriado pelo capital. E a riqueza produzida fica fora do alcance do trabalhador. Ele está alienado do que ele produz e, com o tempo, como o trabalho ele desenvolve faculdades humanas, ele vai se dissociando dessas faculdades e da própria condição humana para virar coisa, para virar apenas força de trabalho, como uma máquina, que também não se apropria do que produz. Ele entrega apenas a força de trabalho. O trabalho é apropriado por quem paga o salário pela força de trabalho. Isso representa apenas um conjunto de alguns aspectos da alienação. Ela é muito mais ampla, muito mais dramática. Mas é impressionante. A Câmara faz isso, revoga. Vamos ver o Senado, vamos ver, passando no Senado, como será a reação presidencial. O governo, na sua representação parlamentar, só reage à questão sindical, não ao resto, e não à revogação desse artigo. E está tudo bem, porque agora está lá, na lei de propriedade industrial. Não substitui. São diferentes, o conceito é diferente. Sabe aquilo que a gente vê muito em filme, né? Quando tem julgamento, o Estado contra fulano de tal. Estamos assistindo a um novo capítulo. Estamos assistindo a essa obra
dramática, que é o Estado contra os trabalhadores, meu caro Ronald Mendes.